Olá, hoje nós vamos resolver questões sobre análise combinatória, mas eu escolhi questões exclusivas de montagem de números, tá? Porque eu gostaria de tirar dúvida de vocês quanto a alguns critérios na hora de se resolver problemas que envolvam montagem de números usando os algarismos, tá? Então, olha só, nós temos a seguinte questão, ó. Quantos números de 3 algarismos podemos fazer com os algarismos 1, 4, 5? Então, olha só, eu quero saber a quantidade de números que eu consigo fazer, tá? Então, quais seriam esses números? Eu vou fazer só alguns exemplos para você ver, ó. Como ele simplesmente diz são números de 3 algarismos, eu poderia fazer o número 145, 154, poderia fazer o número 111, porque ele não fala nada que eu não posso repetir os números, tá? Poderia fazer o número 144, 155, tá? 451, 445. Então, são vários. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder para resolver essas questões? Vamos lá. Bom, eu quero números de 3 algarismos. Então, eu vou colocar aqui, ó, certo? Como se fosse aqui os números que eu vou montar. E aí, eu tenho aqui, ó, para cada um algarismo. E aí, eu vou optar, ó. Quantos números de 3 algarismos eu posso fazer? Vamos lá, vamos analisar as possibilidades. Eu posso começar o meu número com 1, com 4 ou com 5? Sim. Então, eu tenho quantas opções para colocar nesse espaçozinho? Eu tenho 3 opções. Eu posso estar repetindo os números? Posso. Então, se eu posso estar repetindo, quantas opções eu tenho para cá? Eu também tenho 3 opções, porque eu posso estar repetindo. E para cá, eu tenho quantas opções? Eu também tenho 3. E aí, como eu vou estar, tipo, combinando os números um com o outro, então você simplesmente multiplica. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, com esses 3 numerozinhos, eu consigo fazer 27 números. Ok? 27 números. É os que você consegue fazer. Tá certo? Vamos lá. Se você quiser treinar, né? Quantos são os números que você quer, sem nenhum problema. Muito bem. Agora, eu quero colocar os números, tá? Olha só. Olha só essa outra questão, muito parecida com a questão anterior, certo? Porém, tem um detalhe. Eu quero o seguinte, ó. Quantos números de 3 algarismos podemos fazer com os algarismos? 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, vamos lá. Preste muita atenção. Eu quero o número de 3 algarismos. Então, eu tenho 1, 2, 3. Aí, eu vou lá. Eu posso começar o meu número com 0? Ou seja, eu posso fazer o número 0, 12. Esse número tem 3 algarismos? Não, porque 12 é os números com 3 algarismos, eu conto de 100 até 999. Então, aí é 12. 12 não tem 3 algarismos. Então, sempre que tiver o 0 no meio dos meus números, você tem que se preocupar, porque ele sempre vai ser excluído do início do seu número. Tá certo? Então, você exclui. Então, para iniciar o meu número, eu não posso começar com 0. Então, eu tenho quantas opções? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 opções. Eu posso começar o meu número com 1, com 2, com 3 ou com 4. Compreendido? 4 opções. Beleza. Comecei o meu número. Vamos supor que eu comecei o meu número com 2. Eu escolhi o 2. Vamos lá. Agora eu vou para o segundo quadrinho, o segundo espaço. Quantas opções eu tenho para cá? Eu posso botar aqui o 0? Agora eu posso, porque eu posso ter o número 201, ok? Então, como o 0 agora pode ser usado, então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora eu tenho 5 opções, ok? Eu posso ter o número 200? Posso.
Então, eu posso repetir o 0 também na última casinha, ele só não pode vir na primeira. Então, quantas opções eu tenho para o terceiro espaço? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Ok? E aí, é só multiplicar. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Então, eu tenho aqui 100 números que eu posso fazer usando esses algarismos. Ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Observe que vai aumentando a dificuldade, tá? Que vocês possam perceber. Quantos números ímpares de 3 algarismos podemos fazer com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eu quero novamente com 3 algarismos, tá? Então, eu vou continuar fazendo os 3 espaçozinhos aqui para cada número, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender, eu quero um número ímpar. Se eu quero um número ímpar, certo? Como é que eu reconheço o número ímpar? É pelo começo ou é pelo fim? Pelo fim. Então, eu vou começar por aqui, tá? Eu vou logo analisar aqui o meu final. De quantas maneiras eu posso terminar o meu número? Eu posso terminar o meu número com 1, né? Que são os números ímpares. Então, com 3 ou com 5. Então, eu tenho quantas opções para terminar? Eu tenho 3 opções diferentes. Então, eu só posso terminar o meu número com 1, com o 3 ou com o 5, ok? Então, eu tenho aqui, ó, os meus espaços aqui, tá? Então, obrigatoriamente, aqui eu só tenho 3 opções, certo? Agora, vamos lá iniciar. Novamente, não fala que os números são distintos, tá? Então, se forem distintos, já nós vamos resolver uma para vocês poderem entender, tá bom? Então, vamos lá. Quantas opções eu tenho para cá? Eu posso começar com qualquer um deles? Cuidado, porque tem um 0. Então, você exclui o 0. Então, eu vou ter, ó, 1, 2. Posso começar também com 1? Posso. Eu posso ter o número, por exemplo, 101. Eu posso ter o número 111, tá certo? Então, eu tenho opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 opções para o início. Quem saiu daí? O 0, porque o 0, se eu iniciar o meu número com 0, ele cai para 2, tá certo? Ele não terá 3. Vamos lá, então. Posso usar agora qualquer um dos números? Posso. Então, eu posso usar o 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu tenho quantas opções aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 opções aqui, ó. E aí, é só multiplicar. Vamos lá novamente. Por que que aqui ficou só 3? Porque eu quero que o meu número seja ímpar. E como é que eu reconheço o número ímpar? Pelo final. E para ele ser ímpar, ele tem que terminar com o número ímpar. Quem são os números ímpares aqui? O 1, o 3 e o 5. Então, eu tenho 3 opções diferentes de concluir o meu número. Aí, eu vou para o início. Como eu tenho 0 entre os meus algarismos, e eu quero que o meu número tenha 3 algarismos, então o 0 não entra no início. Então, eu excluo o 0 e conto só os outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. Como eu vou agora preencher aqui no meio pode ser qualquer um deles. Então, eu posso ter aqui todas as opções, são 7. Deu para compreender? E aí, então, agora é só você fazer a multiplicação, ok? Vamos lá? 6 vezes 7, 42. Ó, até aqui, 42. Certo? E quanto é 42 vezes 3? Vamos lá? 42 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Portanto, nós temos 126 números. Ok? Números ímpares feitos com esses algarismos. Ok? Espero que estejam compreendendo. Vamos fazer outra, ó, idêntica a ela, só que agora tem um diferencial, ó. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos, tá? Ou seja, parece a mesma questão, porém, ela tem agora a palavra distinto. E aí, agora eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na hora de eu resolver essa minha questão.
tá? Por quê? Porque a palavra distinto, ela vai estar excluindo, tá? Os algarismos sempre que eu for utilizando, tá ok? Então, vamos lá fazer a nossa análise. Bom, eu quero números com 3 algarismos. Então, eu vou botar aqui, ó, os 3 espaçozinhos, tá? Se você quiser fazer as casinhas, também pode, não tem problema não, tá? Bom, tá aqui os 3 números. Eu quero que sejam números ímpares. Então, como é que eu posso terminar o meu número? Eu posso terminar o meu número de qualquer jeito? Não. Ele tem que terminar ou com 1, ou com 3, ou com 5. Então, os meus números, eles obrigatoriamente vão terminar assim, tá? Ou com 1, ou com 3, ou com 5. Então, eu tenho quantas opções? Eu tenho 3 opções para o final. E aí, como ele fala que os algarismos são distintos, você vai excluir uma opção. Então, vamos supor que eu terminei o meu número com 1. Então, ele sai o 1. Ah, eu poderia ter usado o 3 ou 5. Eu só excluo um de cada vez, tá bom? Então, eu excluí o 1. Beleza. Agora, eu vou iniciar o meu número. Se eu excluir o 1, quantas opções eu tenho para o meu início? O 0 já não entra, porque senão meu número cai, né? Então, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 opções. E aí, você exclui uma dessas opções, qualquer um deles, tá? O 1 já foi excluído porque estava no final. Eu tenho aqui 5 opções para o meu início, e aí você exclui qualquer um deles. Eu vou excluir o 2. Agora, eu vou para o meio. Quantas opções eu tenho? Eu tenho qualquer um desses números que eu não excluí. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter também 5 opções. Ok? Então, sempre que vier a palavra distinto, você já sabe, você vai excluindo um algarismo sempre que você for usando, tá bom? Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3 dá 75. Olha, lembre-se que na questão passada, nós tínhamos, né, bem mais números. Tá certo? Nós tínhamos 126 números. Agora, nós só temos 75. Por quê? Porque tinha a palavra distinto. Ou seja, eu não posso escrever o número 112, porque o 1 está repetido. Eu só posso fazer o que? O número 123, 124, tá? Esse aqui tá fora, porque ele tá repetindo o algarismo. Tá certo? Ok? Entendido? Vamos lá, mais uma questão envolvendo números, certo? Vamos lá. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos fazer com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5? Então, novamente, ó, agora eu quero números pares. Vamos lá, então. Eu quero também com 3 algarismos, tá? Então, se eu quero número par, como é que eu reconheço o número par? Pelo final também, que nem o número ímpar. Só que agora, como o número é par, então, automaticamente, nós vamos ter que olhar somente os números pares. Quem são os números pares entre os algarismos que eu tenho? O 2 e o 4. Então, eu tenho 2 opções para o final. Como ele pede, ó, algarismo distinto, você exclui, porque o seu número ou termina com 2 ou termina com 4, tá? Então, nesse caso, você vai ter 2 opções para o final. E aí, você exclui uma das opções. Ou você exclui o 2, ou você exclui o 4. Eu vou escolher aqui o 4. Aí, eu vou lá. Vou para o início. Posso colocar qualquer um dos outros algarismos no início? Sim. Então, eu tenho quantas opções? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 opções. Exclui uma. Fica quantas opções para o númerozinho aqui do meio? 3 opções. Ok? E multiplica. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, eu só consigo fazer 24 números pares. Ok? Isso porque eles têm que serem algarismos distintos. Ok? Espero que tenham compreendido. E bons estudos.